Olá pessoal do 1B1H, mais um vídeo aí sobre listas, sobre os nossos top 10 e hoje a gente vai falar sobre 10 indicações de documentários de história para vocês estudarem. Bom, o primeiro documentário que eu sugiro é o Cidadão Bolesin, que retrata o período da ditadura militar no Brasil, de 64 a 85, e fala sobre o empresário Henning Bolesin, empresário dinamarquês que veio morar no Brasil e era um apoiador da ditadura militar. Ele não só apoiava financeiramente os militares, como com estrutura, né? Ele presidia a Ultragás e cedia os seus carros para que eles participassem de operações que detectassem guerrilheiros, membros de movimentos de resistência no Brasil naquele momento, chegando ao ponto de um instrumento de tortura ser batizado com seu nome, chamado Pianola Boyles. Isso tudo é contado no documentário. Era uma espécie de teclado em que, à medida que você tocava, emitia choques elétricos. Enfim. Bom, vai falar não só da figura desse empresário, como de guerrilheiros que acabaram querendo sua cabeça, né, naquele momento. O segundo documentário que eu indico chama-se O Veneno Está na Mesa, de um dos maiores documentaristas do Brasil, chamado Silvio Tendler. Ele que fez Django, fez o Tancredo, A Travessia, que eu não recomendo muito por ser algo bem enviesado, mas tem documentários marcantes aí no cinema brasileiro. E esse é um deles em que ele vai abordar o quanto de agrotóxico a gente consome no Brasil contemporâneo, né? Vai mostrar o lobby que existe no Congresso Nacional para que esses agrotóxicos sejam utilizados de forma lícita nos campos brasileiros, e vai mostrando também os efeitos, as consequências para camponeses, pessoas que mexem na ponta, né, com esse produto, o que vai acontecendo com a saúde de cada um. Bem bacana, curtinho, vale a pena, imprescindível. Lá ele conta, né, que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxico no mundo, né? Então, se a alface que você está comendo na mesa, o tomate, é um veneno que está sendo consumido pelos cidadãos brasileiros. Terceiro, em inglês chama Milk Facts. Eles traduziram como Sabe da Verdade do Leite. É um documentário que vai mostrando como a indústria da pecuária foi tomando espaço nos Estados Unidos e inserindo o seu costume, né, inserindo nas pessoas, nos cidadãos estadunidenses, o costume de consumir leite. E vai falando dos malefícios disso, né, do quanto o ser humano é o único ser que ingere leite após a sua fase de infância, né? Mostrar os mitos que ocorrem com relação a pessoas intolerantes à lactose, vai falar sobre os efeitos ecológicos, né, de ter uma grande quantidade de criação de vacas, bois em territórios, e é um filme assim, bem esclarecedor sobre essa indústria. O quarto documentário é o Sequel, do Michael Moore, né, que é um documentarista consagrado no mundo inteiro.
Ele tem obras belíssimas como Capitalismo, uma História de Amor, Tiros em Columbine, Roger e Eu, Fahrenheit 9/11, mas o que eu vou indicar é o Cico, que fala sobre a questão de saúde nos Estados Unidos, como o modelo privado estadunidense afeta a população mais pobre, de classe média, nos Estados Unidos, e ele, por ter uma pegada bem provocativa, ele faz um comparativo com a saúde cubana, né, chegando até pegar um barco para atravessar de Miami até Cuba e mostrar o abismo humanístico, né, que se tem de tratamento dos médicos com seus pacientes, do governo com relação ao seu povo, né, os gastos que doentes, pessoas que são cometidas de câncer, outras doenças, têm nos Estados Unidos, e o comparativo com Cuba é sensacional, imperdível. Quinto documentário que eu indico é um documentário argentino chamado Memórias do Saque, que ele conta a Argentina pós-redemocratização, né? Depois do fim da ditadura militar, até a saída do presidente Fernando de la Rúa, né, que teve que sair de helicóptero da Casa Rosada devido às manifestações que haviam no centro de Buenos Aires, né? População, para quem não sabe, né, a Casa Rosada é o palácio presidencial e ele fica no centro de Buenos Aires. É como se o Palácio do Planalto fosse, né, no centro de São Paulo, ali na Avenida Paulista, ou ali no Largo da Carioca, no Rio. Então, existem sempre movimentos, né, de contestação aos governos, e naquele momento, por conta da crise econômica, o documentário bate muito no modelo neoliberal, né, na equiparação do peso argentino com o dólar, que levou a Argentina a uma crise profunda na sua economia, e que em algumas semanas a Argentina teve 5 presidentes diferentes. Então, vale a pena acompanhar esse documentário, que é facilmente achado no YouTube. Sexto documentário, e aí é bom não confundir com um filme, é o documentário Ônibus 174. Existe um filme sobre esse episódio, mas o que eu indico é o documentário, que é, se não me engano, dos anos 90, que vai contar a trajetória do Sandro, que era um morador de baixa renda, né, um menino de rua, um menino que desde sua infância foi marcado por episódios alarmantes de violência, né, a ponto de ver um de seus familiares morto com um machado na cabeça. Ele participou do massacre da Candelária, ele era um dos meninos que sobreviveu ao massacre de meninos de rua naquele ano de, se não me engano, 92 ou 93. E vai mostrar assim, as condições que ele passou de vida, como era a sua prisão quando ele foi enviado para esse local, e claro, vai contar o episódio do sequestro do ônibus 174 no Rio, em que acabou com a sua morte e de uma das reféns, né? Ele sequestrou um ônibus, se não me engano, na zona sul do Rio de Janeiro, e foi um sequestro acompanhado pela mídia, né, de perto, e por conta desse episódio é que foram estabelecidas regras mais rígidas para a existência do BOP, do Batalhão Especial da Polícia Militar no Rio de Janeiro. Muito bom. Bom, o sétimo documentário é um documentário chileno que chama Batalha do Chile,
e eu recomendo para vocês verem quanto o Chile era organizado nas vésperas do seu golpe militar, um golpe militar que aconteceu em 11 de setembro de 1973, o quanto ele estava organizado nas suas cooperativas, nos seus sindicatos. Era um país que vivia um governo de esquerda do Salvador Allende e tinha organizações coletivas muito fortes. Não era algo vertical só, né? Algo colocado pelo governo e que as pessoas acatavam de forma meio passiva. Não, a organização dos trabalhadores estava bem consolidada no modelo socialista. E vai mostrando a influência dos Estados Unidos no golpe militar, as ações do Pinochet para derrubar o presidente. E tem depoimentos assim, de agricultores, né, sindicalistas. É um documentário assim, imperdível. O 8º documentário que eu indico chama-se Notícias de uma Guerra Particular. Outro documentário que ficou bem famoso nos anos 90, 2000, passava muito em canais de assinatura e fala sobre o crime organizado no Rio de Janeiro. Vai falando sobre como surgem, né, os soldados do morro, né, como uma criança numa favela no Rio de Janeiro, qual o caminho que ela leva até chegar a ser um traficante. E tem depoimentos bem marcantes, inclusive de delegados, que por incrível que pareça, falam que o Brasil é um país pacífico. País pacífico, pois difícil imaginar um lugar no mundo em que tem uma desigualdade social tão forte e que não aconteça uma revolta, como por exemplo no caso em São Conrado, no Rio de Janeiro, onde temos a Rocinha e na rua da frente o Fashion Mall, que é um dos shoppings mais caros do Rio de Janeiro. E aí ele vai falando, né, o delegado, o absurdo dessa situação, né, do quanto a população, na opinião dele, é considerada pacífica, porque em outros locais isso já teria já teriam tomado aquele local, já haveria uma guerra sem precedente nesse modelo. E tem depoimentos de capitães do BOPE, de traficantes, enfim, vai traçando aí um bom diálogo para entender a questão da desigualdade social e da criminalidade no Brasil. O 9º documentário é excelente, chama-se História Secreta da Obsolescência Planejada. Ele vai abordar por que os nossos equipamentos, né, eletrônicos, eletrodomésticos, quebram com tanta facilidade. A gente vai se questionar, né? Por que os nossos aparelhos não duram tanto? E se já existiu em algum momento da história equipamentos desse tipo ou parecidos que duravam mais. E logo no começo ele vai contar a história de uma lâmpada que até hoje ela nunca se apagou. E vai mostrar como isso é possível, como o cartel dos produtores de lâmpadas se organizaram para, de propósito, fazer com que as lâmpadas quebrem, as lâmpadas, seus filamentos se desgastem, para que gere um consumo na economia do país. Bom, é bem provocativo, né? Assim, não vou contar mais para não atrapalhar o documentário de vocês,
mas é sobre um problema que acomete a todos, né? E uma dúvida, eu acho bacana que ele quebra a ideia de naturalização dos defeitos dos nossos equipamentos, das nossas mercadorias, dos nossos produtos. Isso é bacana. E o décimo, assim, independente se você é mais próximo a uma ideologia de direita, uma ideologia de esquerda, eu acho que vale a pena ver A Revolução Não Será Televisionada. É um nome do documentário irlandês-venezuelano que vai contar os bastidores do golpe de Estado contra o presidente Hugo Chávez na Venezuela. Por que eu recomendo ver esse documentário? O que faz dele único é que esses documentaristas eles não estavam planejando fazer esse tipo de documentário. Eles foram na Venezuela para outros fins e no meio das filmagens eles viram o governo de Hugo Chávez caindo. Tropas se rebelando e tirando o presidente do poder. Então, automaticamente, eles começaram a filmar aquilo e produziram esse documentário. Então, vale a pena como registro histórico de alguém que estava vivenciando esse episódio ao vivo, ali, na hora. Ele mostra também o papel decisivo das televisões, dos canais televisivos, na cobertura desse episódio e o quanto pode ser manipulado, quanto cenas podem ser manipuladas tanto para um lado como para o outro. E o quanto isso influencia as pessoas, né? Quanto a mídia forma opinião da população local com cortes de cenas, omissões de certos episódios. Então, vale a pena. Valeu, grande abraço, inscreva-se no canal, até mais.